Eita glória! Boa noite, Leia. Aleluia! Estamos aí mais uma live, 18ª live. Estamos, pela graça de Deus, aí quase concluindo esse compromisso tão maravilhoso com o Senhor, esse desafio tão precioso com o Senhor. Graça e paz, Leia. Tem sido uma bênção, tem sido um tempo de crescimento, isso mesmo, 18ª já, após essa mais 3, e nós estaremos aí concluindo um projeto de 21 madrugadas, protestando, clamando, declarando, falando contra as resistências, as obras do inferno. E eu sei que essas lives aí, elas terão um grande resultado, um grande alcance na vida das pessoas, nas famílias, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus pela sua vida aí, que tem participado de todas essas lives aí, Leia, e também todos aqueles que têm compartilhado, têm assistido conosco. Sei que Deus vai honrar cada madrugada aí que você levantou, que você se dispôs a estar conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai, queremos te agradecer, queremos te louvar pelo teu amor, fidelidade e graça, pelo privilégio que temos de buscar o Senhor, de clamar, de chamar a existência, de desfrutarmos daquilo que o Senhor tem para nós. Que a Tua presença seja palpável na nossa vida, através das nossas vidas, que o Teu Espírito possa fluir e se manifestar em nós e através de nós. Nós estamos mais uma madrugada aqui para protestarmos contra toda obra do inferno, protestarmos contra briga no casamento, separação, divórcio, protestarmos contra vícios, protestarmos contra discórdia, contenda, enfermidade, esterilidade, protestarmos contra o aborto, protestarmos contra a pedofilia, protestarmos contra abuso sexual, prostituição, protestarmos contra o adultério, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus, Leia, e aqueles que irão nos ouvir, em nome de Jesus. Então estamos aqui em mais uma live abençoada. Creio que o Senhor irá me liberar vida, falar com vocês, em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma madrugada protestando. O tema da nossa live, o tema do nosso jejum, o tema dessas 21 madrugadas é Eu protesto. Eu protesto contra toda a obra do inferno. Eu protesto contra toda a resistência maligna de Satanás. Você sabe que nesses dias o que eu tenho orado na nossa cidade, em Morretes em específico, e tenho protestado é contra o adultério. Com muitas pessoas que eu converso nessa cidade, parece que para eles é comum, não existe casamento que não teve ou não tem adultério, e adultério é algo normal, mas não é normal. Eu protesto, eu declaro que o Senhor guarda o leito, eu declaro que o Senhor guarda os casamentos, e não pode ser normal. É normal para o mundo, mas não para homens e mulheres de Deus que tem o Senhor guardando a casa, guardando a família. Logo, o que eu sempre falo para os irmãos: o mundo nunca vai deixar de ser mundo, mas não podemos aceitar a igreja se amoldar ao mundo ou se adaptar a princípios, valores e a mentalidade do mundo. Adultério não é normal, prostituição não é normal, pedofilia não é normal, enfermidade não é normal, escassez não é normal, separação não é normal,
vícios, bebedice, droga, cigarro não é normal, escravidão do pecado não é normal. Por isso nós estamos todas essas madrugadas orando, declarando, protestando. Amém? E o tópico dessa live hoje é um tópico muito poderoso que espero que você tenha revelação disso. É algo que eu ainda não tinha me atentado, mas lendo, meditando na palavra do Senhor, como é poderoso nós sabermos o valor das nossas palavras. Camila Mello está online conosco aí também. E o tópico dessa live é: as suas palavras atormentam o diabo, ou as suas palavras atormentam os demônios. Eu vou colocar o diabo porque ele é o chefe, então se atormenta ele, atormenta todos os conservos e escravos dele, que são demônios. As suas palavras atormentam o diabo. Como assim, pastor? Baseado em quê? Eu sei que muitas pessoas falam: só a tua presença atormenta o diabo. Eu quero dizer, só a presença não. Tem muito homem e mulher de Deus que não atormentam o diabo, porque não é só a sua presença, é a sua presença acompanhada com as suas palavras. Sua presença acompanhada das suas palavras atormentam sim o diabo. Porque se tem uma coisa que atormenta Satanás é quando liberamos a palavra, não a nossa, a palavra de Deus. Deus age, faz, fala através através das suas palavras. Tudo que Deus faz nessa terra, Ele faz de maneira legal. E a legalidade que Ele tem para agir nessa terra é através e por meio do homem. Logo, quando o homem toca, Ele toca. Quando o homem fala, Ele fala. Por isso que Jesus morreu por nós, para viver através de nós. Eu falei a madrugada passada sobre no meio das tempestades nós amadurecemos. E uma madrugada anterior da passada, eu falei sobre nós termos fé no meio da tempestade, ou vencer as tempestades da vida. Então, dentro desse texto que Jesus e seus discípulos estão no barco, falei de Mateus 8, Marcos 4, e Lucas, onde Jesus enfrenta com seus discípulos a tempestade. Ele repreende o mar, ele repreende a tempestade, e ele fala: vento cesse, mar aquieta-te. Mas o que é mais poderoso é que o diabo e seus demônios sabiam que Jesus ia do outro lado da margem, em Gadara, somente para libertar uma pessoa da escravidão do diabo. E o diabo sabia que ele ia chegar lá e ele ia fazer uma arruaça com ele. Logo, a Bíblia fala que quando ele chega lá, o diabo vem até ele e fala assim: por que viestes nos atormentar? Sabe, mesmo Jesus sendo Deus, não foi só a presença dele que atormentou o diabo, foi a presença acompanhada das palavras dele. E eu quero ler com você esse texto que está lá em Mateus capítulo 8, versículo 29. Mateus 8, 29. E depois nós vamos ler, está em Lucas também, mas está em Marcos 5. Mas vamos ler primeiro Mateus capítulo 8, versículo 29. Olha só que poderoso o texto. Amém? Lá do 23 ao 27 fala da tempestade, que Jesus fala: por que vocês estão tímidos? Timidez aqui é porque vocês ficaram quietos, calados. Vocês precisavam falar. Dei autoridade para vocês falarem.
E aí você vai ver que ele chega lá em Gadara, Mateus 8:29, e diz assim, vamos ler o 28 também, que é a continuação, né? Como nós lemos do 8:23 ao 27, vamos ler o 28:29. Diz assim: tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viesses aqui atormentar-nos antes do tempo? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo? E olha o que diz lá em Marcos, capítulo 5. Lá em Marcos 4, né? Ele acalma a tempestade. E lá em Marcos 5, versículo 7, diz assim: exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Olha que poderoso. Você sabe da história, Jesus expulsou a legião de demônios para os porcos, para a manada de porcos, e eles sabiam o final deles, eles sabiam o resultado que ia acontecer com eles, porque eles sabiam que Jesus tinha revelação do poder das suas palavras. E isso é muito poderoso, porque fé, nós sabemos, Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Mas eu quero te dizer que fé também é a convicção, não só que Deus está conosco, mas que a palavra dele se cumprirá na nossa vida. Jesus tinha essa convicção. Jesus tinha a convicção de que Deus era com ele e que tudo que ele falasse, que estivesse em linha com a vontade de Deus, fosse a palavra de Deus, se cumpriria. E uma das coisas que está na palavra de Deus é que ele nos deu autoridade para destruirmos com toda a ação maligna do inferno através das nossas palavras. Por isso nós precisamos ter revelação. Eu sei que tem pessoas que falam: o pastor tem que vir orar por mim. O líder, o sacerdote, o levita, o arcanjo, o arcebispo, o patriarca. Hoje tem sido dado tantos nomes para homens de Deus, mas eu quero te dizer que não é bíblico isso. Todos nós somos reis e sacerdotes. Sim, é bênção o pastor, o líder orarem por nós. Não desprezo isso, é bênção a nossa cobertura espiritual. O que nós não podemos é achar que eles são maiores do que nós, que têm mais poder que nós. Eles têm o mesmo espírito que nós temos. E Jesus tinha essa revelação. Logo, nós precisamos ter revelação de que não tem como estar mais próximos de Deus do que já estamos. A maneira de estarmos próximos de Deus nos ouvir, é nós sendo justificados por Cristo e sermos filhos de Deus. E a Bíblia diz em João 1,12 que aqueles que aceitam o Senhor, eles recebem poder e se tornam filhos de Deus. E não existe posição maior, para ter contato com Deus do que ser seu filho. E eu e você somos filhos amados. Isso você precisa anotar e ensinar as pessoas, porque elas ainda não sabem. Não existe posição maior para ter contato com Deus do que ser filho. E nós somos filhos amados. Não somos só filhos, somos filhos amados. Logo, como nós estamos em 21 dias de live, eu protesto. Para protestar é necessário falar no mundo espiritual. E então contextos que só falam sobre palavras,
que eu tenho compartilhado, que eu tenho mencionado aqui nessas lives. Lógico que com o decorrer desses dias aí, desses 18 dias, eu tenho visto quanto a Bíblia inteira é permeada de palavras. Falei a live passada sobre Números 14, 24, que Deus se agradou do Espírito que estava em Caleb, e que Caleb confiava nele, sabia que ele ia diante Deus ia diante dele, e ele era alguém que liberava palavras. Ele falou um momento, ele falou: eia, subamos e possuamos. Em outro momento ele falou: nós vamos devorar esses gigantes como pão. Logo, o diabo não tinha medo da presença de Caleb, mas das palavras que Caleb liberava. Porque o diabo, ele é obrigado a se submeter à palavra de Deus. Se você olhar Mateus capítulo 4, quando Jesus é levado para o deserto, a mesma coisa. Jesus libera a palavra, o diabo resiste. Jesus libera a palavra, o diabo resiste. Jesus libera a palavra e ele tem que bater em retirada. Porque eu ouvi algo há um tempo atrás, que eu provavelmente já falei em alguma live, mas vou falar novamente. Por que o diabo é mencionado como valente na palavra do Senhor, sendo que a Bíblia diz que Jesus é mais valente que ele e amarra ele, que é um valente? E eu ouvi algo de um homem de Deus que eu achei muito profundo. Ele fala assim: o diabo sabia que ia levar uma coça de Jesus, o diabo sabe que apanha de Jesus, mas mesmo assim ele enfrenta. E isso é muito poderoso, porque é só uma pessoa valente que sabe que vai apanhar, vai levar uma surra, e mesmo assim não quer correr, quer enfrentar. E o diabo é esse, ele sabe que ele vai apanhar de nós através das nossas palavras, e que anjos estão à nossa disposição para receberem ordens nossas, como diz a palavra do Senhor: aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Mas mesmo assim ele nos enfrenta, ele nos resiste, ele tenta contra as nossas vidas. Então ele é alguém que é valente, mas não é porque é valente que não vai apanhar, que não vai perder, que não vai ser destruído. Não importa o que ele é, o que importa é quem Deus é. O que importa é quem está ao nosso lado, o que importa é quem habita em nós. Não podemos engrandecer o diabo, devemos engrandecer o nosso Deus. Ele sim é digno de todo poder, de toda honra, de toda glória. Ele sim é o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Ele sim é o nosso escudo, a nossa rocha, a nossa fortaleza. Eu e você precisamos ter revelação dia após dia do quanto as nossas palavras atormentam o diabo. Você sabe, uma das coisas que o diabo tenta fazer com os cristãos é machucá-los e frustrá-los, usando mesmo pessoas, porque uma pessoa que está frustrada, chateada, magoada, ela quer ficar no canto dela. E uma das coisas que ela quer fazer no canto dela é ficar em silêncio. Eu quero ficar quieta, eu quero ficar quieto, eu quero ficar em silêncio, não quero falar nada, não quero falar com ninguém. Veja, é sempre a mesma tática que o diabo usa com todos. Mas eu e você nesses dias não podemos nos calar. A mulher que fica chateada com o marido, ela quer ficar calada. O marido que fica chateado com a esposa quer ficar calado. A mulher que chateia na igreja, ela quer ficar calada. O homem que chateia na igreja quer ficar calado. Mas nós não podemos nos calar, porque nós somos homens e mulheres de Deus, maduros, que não se calam, porque sabemos que as nossas palavras atormentam o diabo. Isso aí você precisa colocar no seu status e anotar: as minhas palavras atormentam o diabo. Eu sei que tem pessoas que têm medo de falar e de orar. Não, eu vou mexer com o que está quieto. Quero te dizer, o diabo nunca esteve e nunca estará quieto. Segunda coisa: eu não quero orar alto porque senão ele vai me ouvir. Ele precisa te ouvir, porque as suas palavras têm poder e elas precisam ser liberadas. Por isso que é oração, é orar, oratória, falar.
Eu e você precisamos falar. Não, mas se eu falar, daí que ele vai se levantar para cair. Por um caminho virá, por sete correrá. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Praga nenhuma chegará à nossa tenda, nenhuma arma forjada contra nós há de prosperar. Veja, tem vários versículos, várias promessas que falam a respeito das palavras do nosso Deus, do nosso Pai bondoso, e nós precisamos nos posicionar. Como eu te falei, o meu alvo nesses 21 dias é que para mim e para você se torne um hábito protestarmos todos os dias, porque todos os dias o diabo se levanta contra nós, mas que se torne um estilo de vida, não fique só nos 21 dias. Qual que é o mal de muitos cristãos? Eles entram em projeto de jejum e oração, ou entram em campanha, mas acaba aquela campanha ou aquele projeto e eles param de praticar aquilo que eles aprenderam dentro daquela campanha, dentro daquele projeto. Nós precisamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos por toda a nossa vida. E se tem uma coisa que nós nunca poderemos parar de praticar é liberar a palavra. A palavra. Hoje eu quero compartilhar em nosso culto a respeito disso, vencendo as tempestades da vida. E eu quero falar sobre isso, sobre nós liberarmos a palavra. Porque em meio à adversidade, em meio às tempestades, não só a palavra de Deus é provada, é colocada em xeque, como também entra a dúvida em nós. Como entrou nos discípulos: mestre, não importa de que pereçamos. Mestre, por que ficar dormindo? Nós estamos morrendo. Outros dizem: pai, por que está acontecendo isso comigo? Por que o Senhor deixa isso? Por que o Senhor me deixa sofrer? Apressa-te em meu socorro. Então veja, nós precisamos entender o seguinte: nós não podemos lidar de forma natural com coisa sobrenatural e espiritual, mas nós não podemos querer controlar o barco no meio da tempestade. No meio da tempestade, para nós, de maneira natural, o barco se torna incontrolável. Mas nós nunca podemos esquecer de que nada foge do controle soberano de Deus. Nada foge dos olhos de Deus. E como diz Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Nós amamos a Deus, nós cremos no favor dele, nós cremos no cuidado e na graça dele, e tudo vai cooperar para o nosso bem. A tempestade, o vale, o deserto, o mar agitado servem para nos promover em fé, para nos promover diante das circunstâncias e para que o nome de Deus seja glorificado através das nossas vidas. Por isso que eu e você nesses dias precisamos atormentar o inferno, atormentar o diabo através das nossas palavras. Eu não sei se você, quando era menor, criança, você brincava de super-heróis com seus primos, irmãos, parentes, e você falava: agora cai! E daí a pessoa tinha que cair. Então era uma brincadeira que hoje eu percebo que é muita verdade no mundo espiritual. Quando nós falamos, o diabo tem que cair por terra. Se você pegar Jesus lá no Evangelho de João, os soldados, quase no final do Evangelho de João, você vai ver que os soldados eles vão para prenderem Jesus, e eles chegam próximo de Jesus e eles falam: quem é o rei dos judeus? Quem é o tal do Jesus? E ele fala assim: eu sou. E quando ele fala eu sou, a Bíblia conta que os soldados, todos eles, caem para trás. Sabe por quê? Por causa da palavra.
A palavra tem poder. A palavra incomoda, atormenta, abala com as estruturas do inferno. A palavra de Deus abala com as estruturas do inferno. Por isso que eu e você, não só nesses dias, mas por todos os dias das nossas vidas, precisamos liberar a palavra. Essa live ela precisa alcançar muitas outras pessoas, porque o que temos de cristãos que não têm revelação de que eles são filhos amados e que têm poder nas palavras deles. E eles estão esperando um super apóstolo, uma super apostila para ir lá orar na casa deles, liberar sobre eles. Não. No dia a dia nós somos treinados para nós liberarmos a palavra. O que tem de pessoas que falam: eu não aguento mais meu cônjuge, é porque já chega de dar chance, é porque não muda, é porque não presta, é porque não vale nada. Veja, cheio de palavras de morte. Não é o cônjuge, é o diabo que tem amarrado o seu cônjuge. Não são seus pais, é o diabo que tem tido influência. Os seus pais têm sido influenciados, seus filhos, seu cônjuge tem sido influenciado pelo diabo. Pedro foi influenciado pelo diabo. Quem dirá pessoas que não têm experiências com Jesus, ou até mesmo que não têm nem o Espírito Santo? Se Pedro, que andava do lado de Jesus, foi influenciado pelo diabo, imagine pessoas à nossa volta que nem Jesus tem. Mas nós precisamos liberar a palavra. Olha o que Jesus falou para Pedro: cala-te, eu te repreendo agora, Satanás. Veja, Jesus nunca deixou de liberar a palavra. Jesus poderia falar: Pedro, eu vou ficar quieto, vou sair de perto de você para evitar confusão, você não sabe o que você está falando. Mas ele não falou isso. Na hora que Pedro vai falar para ele: não pode, se poupa, se o senhor fizer eu vou fazer junto. Na hora ele fala: epa, arreda-te de mim, Satanás. Você não sabe o que você está falando, Pedro. O diabo está usando a sua boca. Jesus sempre atormentou o inferno. Jesus sempre atormentou o diabo, sempre abalou as estruturas do inferno por meio da palavra. É por isso que a Bíblia fala lá em Lucas que Jesus crescia em sabedoria e conhecimento diante de Deus e diante dos homens, porque ele precisava, durante toda a sua vida, liberar a palavra. Como eu já falei para os irmãos, o mundo foi criado por meio da palavra dele. E não só o universo, cosmos, que é o mundo no geral, mas o universo Ions, que é o universo, o mundo ao seu redor. Jesus criava o seu mundo. Anote isso que eu vou te falar. Provavelmente eu coloquei em algum status meu aí em algum momento. Mas anote isso aí. Você tem aquilo que você fala. Esse horário ataca bastante, como eu já falei para os irmãos, a renite. Você tem aquilo que você fala. Ou o que você fala determina o que você terá, ou aquilo que você vai ter. Você tem o que você fala, ou o que você fala determina o que você tem. Você tem o que você fala, o que você fala determina o que você tem. Eu tenho um marido que não tem vício, é o que você terá. Eu tenho uma casa guardada, uma família saudável, é o que você terá. Eu tenho um marido que não vai ficar pegando meu Fusca, é o que você terá. Brincadeira. Eu tenho um marido que me abençoa, eu tenho um marido que me dá bastante presente, eu tenho um marido que me ama, eu tenho um marido que me admira, eu tenho um marido que me valoriza, eu tenho uma família abençoada. Talvez você ache bobeira, mas você terá aquilo que você falar. O que você fala determina o que você tem. O que você fala determina o que você tem. E as suas palavras
atormentam o diabo. Você precisa saber disso. É muito legal. Faz algum tempinho já que eu não estudo mais em escola, porque estudar eu tenho que estudar todos os dias, faz parte do meu chamado. Isso não é peso, para mim é motivo de alegria. Então todos os dias eu estudo, todos os dias eu leio, todos os dias eu ouço palavras, coisas. E lembrando do tempo de escola ou de colégio, eu lembro que quando você dava um apelido para uma pessoa, a pessoa ficava braba, daí que dava vontade de falar mais vezes. E tinha aquele ditado assim: se ficar brabo é pior, se ficar brabo daí que nós vamos chamar mais vezes. Então o segredo era não ficar brabo, porque daí que a pessoa falava mais ainda para atormentar. E o diabo é dessa forma: quanto mais brabo ele ficar, mais nós vamos falar. Quanto mais endemoniado ele ficar, mais nós vamos falar, porque as nossas palavras atormentam o diabo. É muito importante você ter revelação desta verdade. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, estamos indo aí para 40 minutos de live. Hoje eu não quero me estender tanto, porque é o que estava no meu coração. E eu tenho muito temor de falar aquilo que vai além do que Deus colocou no meu coração. Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. E eu quero falar aquilo que Ele colocou no meu coração, não aquilo que eu acho, não aquilo que eu penso, não aquilo que é minha opinião e não aquilo que eu acho bonito, mas aquilo que Ele mandou falar. E o objetivo central dessa live, dessa madrugada é: as suas palavras atormentam o diabo. O diabo sabe o quanto existe de poder nas suas palavras. Que você hoje e todos os dias da sua vida possa liberar a palavra. Que eu e você não sejamos como essas pessoas, e não estou julgando elas, é falta de revelação mesmo, que fazem vários projetos de jejum e oração, várias campanhas, mas acabam as campanhas, elas não praticam mais aquilo que aprenderam. Que eu e você possamos nesses 21 dias aprender e por todos os dias das nossas vidas aplicarmos, praticarmos aquilo que aprendemos por esses 21 dias. Por 21 dias eu falei coisas parecidas, com o mesmo contexto, mas textos diferentes, porque existem muitos textos, muitos contextos a respeito da palavra, do quanto a palavra tem poder, do quanto a palavra mantém o coração firme, aquecido, do quanto a palavra nos gera fé, nos faz perseverar. Então é importante você saber o quão valioso e o quão importante é a palavra do Senhor. 2 Coríntios 13:8, nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. As suas palavras atormentam o diabo. Não é só a sua presença acompanhada das suas palavras. O que você falar determinará aquilo que você terá. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Alguém quer colocar algum pedido, alguma dúvida, alguma pergunta? Aleluia. Leia, Camila, me ajudem a divulgar também essa live, em nome de Jesus. Precisamos ter homens e mulheres que falam. Se você pegar os discípulos, quando eles andaram com Jesus, eles estavam num treinamento no intensivo, mas você vai ver que depois Jesus morre, ressuscita, vem, treina eles, enche eles de poder lá em Atos. Você vai ver que eles abalaram o mundo, revolucionaram o mundo, porque eles falavam, eles não paravam de falar. Falavam contra o inferno, falavam contra as circunstâncias, falavam contra o diabo, e é isso que fez total diferença no ministério deles. E o que irá fazer diferença nas nossas vidas são as nossas palavras, mas não as palavras que nós gostamos, que nós achamos bonito, que nós queremos dizer, mas as nossas palavras que estão alinhadas com a palavra de Deus. A Leia protesta contra o vício. Amém, Leia, que bênção, grata pelas orações. Elian está bem. Glória a Deus, essa é a promessa, saúde de Cristo.
O Elian é um menino precioso, guardado, protegido, selado pelo Espírito Santo, coberto pelo sangue do Cordeiro. O Isaac também, sua casa também, sua família também. Tem sido muito poderoso esse tempo de jejum, de oração. Tenho certeza que eu tenho orado por vocês, vocês têm orado por mim. E um orando pelo outro, torna-se essa corrente, como diz Salomão, um cordão de 3 dobras não se arrebenta facilmente. Na verdade, nem se arrebentar, se arrebenta. Amém? Aleluia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agora protestar contra todo espírito de enfermidade, na casa da Leia, na casa de qualquer um que possa nos ouvir. Queremos protestar contra o vício. Declaramos que o marido da Leia é liberto do vício do cigarro e de que vício nenhum tem poder na vida dele, na família dela. Em nome de Jesus, a casa dela é guardada, coberta, protegida, selada pelo sangue do Cordeiro, e eu declaro que a Leia e a casa dela servem ao Senhor, que a aliança foi feita com a casa dela, e que em nome de Jesus o cônjuge dela pegará nojo do cigarro ou de qualquer outra coisa que desagrada o Senhor. Quero declarar que ela vai testemunhar ainda o resultado dessas lives. Oro também, declaro sobre todos aqueles que querem ter filhos. Tem pessoas que têm entrado nas nossas lives, ouvido, às vezes não de madrugada, mas durante o dia, que querem ter filhos, têm orado, têm tido relação com esse objetivo, com o cônjuge, e eu declaro que o resultado virá. Essas pessoas terão filhos sim, o seu nome será glorificado, porque o Senhor é um Deus fértil, é um Deus que multiplica, e eu quero declarar que todo espírito de esterilidade caiu por terra, toda obra do inferno retrocede agora em nome de Jesus. Nós destruímos com toda obra do inferno. Declaramos caído por terra todo espírito de adultério, todo espírito de prostituição, todo espírito de pornografia, todo espírito de masturbação, todo espírito de pedofilia, todo espírito de abuso sexual, todo espírito de vício de droga, de bebedice, cai por terra agora em nome de Jesus. Nós protestamos contra toda separação, todo divórcio, toda divisão, toda contenda, toda discórdia, toda escassez, toda falta de recurso, toda pobreza cai por terra agora. Todo espírito de enfermidade cai por terra agora. Nós protestamos agora em nome de Jesus e declaramos que o Senhor tem uma vontade estabelecida sobre nós que é soberana, e essa vontade é boa, agradável e perfeita. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Então, Leia, louvado seja Deus pela sua vida. Glória a Deus, Camila, e todos aqueles que irão nos assistir. Um ótimo descanso, né? Uma ótima restante de noite, em nome de Jesus. Que o Senhor renove, fortaleça, tanto para Leia como para Camila. Parabéns, feliz Dia das Mães, que possa ser um dia memorável, marcante, de maneira positiva e abençoado na vida de vocês. Quero dizer que a maior missão que Deus deu para vocês e que vocês podem honrar o Senhor é sendo mãe. Paulo diz que a mulher vai prestar conta da missão dela, e a missão dela é ser mãe. Então, louvado seja Deus pelo encargo que vocês têm de honrar esse compromisso, de honrar esse propósito. Tem muitas mulheres nos dias de hoje que elas valorizam faculdade, estudo, trabalho, tantas outras coisas, mas não valorizam a maior missão delas, que é a missão de ser mãe. Vocês continuem valorizando essa missão tão poderosa. Eu tenho certeza que Deus irá honrar vocês. Forte abraço, um beijo no coração de vocês, que Deus continue abençoando a vida de vocês, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.